Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Aqui está eu, Pastor Gerson, mais uma vez para trazer até você a revelação das Escrituras através de uma exegese profunda dentro do contexto contemporâneo pagão da época. Vegetação, querido, sem chuva. Seria isso possível? Quando nós lemos a palavra do Senhor, nos fica essa dúvida, né? Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 6, que diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Eterno Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí vem essas perguntas. Como era possível haver plantas sem chuva? Isso é impossível. Como poderia um vapor da terra regar todo o solo? Como era possível que as sementes já existissem, mas não tivesse brotado? O que significa dizer que não haveria homem para lavrar a terra? O que nós podemos entender é isso. Vamos ler a Bíblia corretamente. Como dito no episódio 2, é preciso nós entendermos algumas coisas que os sábios judeus já diziam há mais de 1000 anos. A Bíblia não é e nem tenta ser um relato científico, mas sim, querido, principalmente no Gênesis, figuras de linguagem para uma educação religiosa, principalmente para os contemporâneos pagãos da época e do povo de Israel, que estava saindo de uma religião politeísta, que viveram durante 430 anos, para adentrar agora a compreensão de uma religião monoteísta que adorava um Deus invisível e um Deus único. O texto da criação é uma alegoria poética, cheia de trocadilho, de quiasmas e etc. Os sábios judeus já diziam, não há ordem cronológica no Pentateuco. Vamos entender agora, leitor. Os israelitas viviam no mundo em os deuses precisavam dos seres humanos para serem alimentados. Ao lado nós vemos um selo sumério de cerca de 3.000 antes de Cristo, mostrando as ofertas dos homens aos deuses. Ou seja, a religião pagã, ela cria que Deus ele era semelhante ao homem, um ser biológico, que precisava se alimentar, que precisava dormir, descansar, que precisava até mesmo ir ao banheiro. E, querido, essa visão pagã tem em muito, querido, a ver com os escritos de Moisés, a qual, escrevendo para o leitor desta época, entenderia completamente e claramente esses versículos que para nós hoje parecem ser tão difíceis. Embora o Eterno não tenha abolido de todos os sacrifícios, eles foram limitados a um único lugar, por causa da incapacidade do povo israelita de compreender de maneira rápida, ou de maneira urgente, ou de maneira imediata, querido, a religião monoteísta. O salmista atribui a seguinte fala ao Criador: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Querido, Deus nunca precisou de sacrifícios. Nunca precisou de sangue de bodes, de bois, mas sim a necessidade humana, a fragilidade humana, o entendimento humano que estava comprometido pelo paganismo, que precisava, querido, dessas cerimônias para que pudesse compreender a profundidade e a grandeza do Deus único e que eles pudessem praticar a religião monoteísta. Também, querido, na mitologia suméria, o deus Anu cria um homem jardineiro, Ixulanu, para que pudesse cuidar de seu jardim e trazer frutas. Ele costumava trazer tâmaras para a deusa Estar. A ideia é que o ser humano foi criado para servir os deuses e cuidar de seu jardim e alimentá-los era uma ideia totalmente
pagã. Além disso, cada elemento da natureza era associado a uma divindade. Tanto os deuses que criaram a vegetação, quanto os homens, também frequentemente dependiam do favor de outras divindades para que chovesse. Na mitologia suméria, o deus Enil pedia a Haddad que suspendesse a chuva para que nenhuma vegetação florescesse e nenhum grão crescesse. O objetivo e conclusão desse nosso estudo. A mensagem do texto bíblico agora se torna clara e ilustra os seguintes pontos. Primeiro, o Eterno não precisava do ser humano para se alimentar ou cuidar de sua criação. O próprio Eterno é autoexistente. Não precisa se alimentar de sangue de bodes. Por isso que os sacrifícios e o templo foram uma necessidade da incapacidade humana de entendermos o Eterno. Segundo, o Eterno não dependia de nenhuma divindade, nem mesmo da própria chuva, para que seu jardim pudesse ser irrigado. Conclusão: tudo foi criado pelo Eterno dentro do seu propósito, e assim o foi por vontade dele, e não por dependência externa. A mensagem bíblica é extraordinariamente revolucionária dentro da cultura do Oriente Médio, querido. Por quê? Porque naquela época os leitores que leiam esses versículos entenderiam por que não precisaria ter ou não teria homem para irrigar a terra. Porque Deus não precisa do homem para isso. Deus não precisa do homem para se alimentar. Então os contemporâneos de Moisés e os leitores da Torá, os leitores do livro de Gênesis, compreenderiam claramente que Moisés estava propositalmente usando dessa maneira escrita para que os pagãos pudessem entender de que o Deus de Israel era totalmente diferente à sua religião politeísta. E que o Deus de Israel estava sobre todos os deuses, e que ele não precisava ser alimentado, e que ele não precisava de ninguém para cuidar da sua criação, e nem precisava de nenhum outro Deus para mandar chuva sobre a terra, ou de homem algum para irrigar a sua terra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e tudo está ao seu poder e ao seu controle. Se você não entendeu até hoje essa passagem, que essa mensagem possa abranger, iluminar o seu entendimento. Que a Shalom, a Irene de Cristo, a paz do Senhor Jesus possa inundar o teu ser. Amém.